Muita gente fala de economia compartilhada, é um termo que quase virou moda hoje no Brasil e no mundo. E eu vou conversar aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO, com o Thiago Alves, que é CEO da Regus, uma empresa que praticamente inventou esse segmento. Uma empresa que trabalha há 30 anos com escritórios compartilhados. E a gente vai conversar muito hoje sobre esse mercado, para onde vai, qual é o futuro da empresa e mais detalhes do que vai acontecer com a companhia no país. Uma companhia que tem mais de 70 unidades aqui no Brasil e um faturamento superior a 500 milhões de reais. Thiago, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO. Muito obrigado pela sua presença. Carlos, o prazer é todo meu e falar de um tema tão importante hoje, né? Que é a nova economia, essa economia compartilhada que hoje o Brasil inteiro está vivendo. Pois é, mas vocês praticamente inventaram esse segmento há 30 anos na Europa. E vocês estão no Brasil já há muitos anos, mas parece que agora que esse negócio está aflorando. É de fato isso ou é só uma percepção? Não, na verdade, assim, o brasileiro já adotou esse conceito da economia compartilhada faz tempo, mas só para voltar um pouquinho, sim, a empresa nasceu há 30 anos, exatos 30 anos atrás, na Bélgica. Há 25 anos atrás, a empresa aterrissava no Brasil. O Brasil que foi o primeiro país das Américas a receber uma unidade da Regus. Olha que legal, antes mesmo dos Estados Unidos, Canadá, o Brasil recebeu, até por essa característica de emergente que o Brasil tinha na época, né? O fundador da empresa, o Mark Dixon, ele viu no Brasil uma oportunidade de que, olha, esse é um dos principais mercados para o futuro e resolveu apostar aqui. Então, em 1994, a empresa aterrissou em São Paulo, ali na unidade do WTC, que existe até hoje essa unidade, abrindo o primeiro escritório compartilhado do Brasil. Na época era novidade total, as pessoas não entendiam o conceito, não entendiam como funcionava, porque veja bem, Carlos, o Brasil, nos últimos 100 anos, nos últimos 500 anos, eu posso dizer, opera o mercado imobiliário da mesma forma, né? Você aluga ou vende, você coloca uma plaquinha do lado de fora escrito aluga-se ou vende, né? E tem ali um contato. E é assim até hoje. Então você imagina que em 1994 você falar que um escritório podia ser todo seu, todo mobiliado, com internet que mal existia no Brasil, com telefonia e sendo cobrado como serviço, isso era totalmente novo. Então levou, é lógico, um certo tempo para que o brasileiro entendesse. Naquela época se chamava de escritório virtual, ninguém entendia ainda esse termo coworking, né? Isso é muito recente. Coworking está datado mais ou menos de 11 anos atrás. Ele nasceu ali, o conceito do coworking já existia, mas o termo coworking começou a se popularizar ali por causa da questão do Vale do Silício, as empresas todas americanas que foram adotando esse modelo. Mas a empresa cresceu bastante no Brasil, ela só foi entrar nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, em 1997, então 3 anos depois do Brasil. Os outros países da América Latina vieram mais ou menos nos anos 2000, então o Brasil foi durante muito tempo pioneiro nesse conceito e cresceu bastante, né? É lógico que hoje, acho que num Brasil pós-crise, num Brasil onde as pessoas começaram a olhar para os ativos de maneira diferente, começou a fazer muito mais sentido essa atração toda que o mercado de coworking tem. Porque hoje você compartilha tudo, né, cara? Você compartilha seu carro, você compartilha sua casa de veraneio, você se hospeda num aplicativo compartilhado, você aluga roupa para um aplicativo compartilhado. Então você começou a olhar para tudo, opa, peraí, deixa eu olhar para o meu escritório também. Durante muito tempo isso foi para pequena empresa, muito tempo foi para o pequeno empreendedor, durante muito tempo foi para consultorias ou para projetos. Então no início da Regus ela trabalhava com os pequenos empreendedores. A demanda era pequena, era para empresas de 3 a 10 pessoas, ponto. Era isso que alugava escritórios compartilhados. Vocês demoraram quanto tempo para crescer a empresa? Olha, no Brasil foi um crescimento inicial interessante, digamos, uma unidade por ano, que naquela época já era um investimento grande. Pra você ter uma ideia, custa em média de 4 a 5 milhões de reais para abrir uma unidade de 1.000 metros quadrados. É um investimento grande, pesado, porque você faz toda uma reforma no imóvel. Você nunca sabe, Carlos, se quem vai alocar aquele imóvel é um banco que precisa de uma infraestrutura de tecnologia muito pesada, de segurança de informações, se é um surfista que só vai plugar ali seu tablet e trabalhar, se é uma bolsa de valores. A gente não sabe quem vai estar no escritório, mas o escritório tem que estar preparado para quem tem a maior exigência. Então o investimento é muito alto e já era alto naquela época, né? Então a gente estava falando de uma época onde o pound, né, a libra esterlina era de 1 para 7, hoje a gente está falando de 1 para 5, então não mudou muito, digamos assim, esse nível de investimento. Mesmo o custo do Brasil tendo diminuindo, ainda é um investimento alto. Então o Brasil cresceu mais ou menos de 10 a 15 unidades nos anos 90. Nos anos de 2000 até 2005, foi um ano onde a Regus esteve flat no Brasil por causa desse crescimento da América Latina. Então o Brasil era utilizado de base para o crescimento da América Latina, então parou aqui, mas começou a abrir Chile, Argentina, Peru, Colômbia, México, todos os outros países. Hoje já são 17 países na América Latina que a Regus opera.
E aí retomou o crescimento no Brasil no finalzinho dos anos 2006, 2007. Isso foi até 2010, onde a Regus comprou o segundo maior player mundial, que era a HQ na época. A HQ Offices foi uma aquisição em todos os países, inclusive no Brasil. E isso trouxe 11 unidades da HQ, que a HQ era operacional no Brasil, para dentro do portfólio da Regus. Então, naquela época, a Regus estava somando algo em torno de 25 unidades no Brasil. Isso aí continuou um crescimento de 1 a 2 unidades por ano até 2013. 2013 parou. Acho que teve aquele momento... Vocês tinham quantas ali em 2013? Ali a gente tinha algo em torno de 38 unidades. 38 unidades. Mas vocês mais do que dobraram em 5 anos. Mais do que dobramos. Na verdade, a gente está hoje com um marco de 74 unidades, mas são 100 pisos, né? 100 unidades, 100 espaços. Porque eu posso ter mais de um espaço no mesmo prédio, e eu chamo de uma unidade, e eu tenho 3 andares, 4, 10 andares, né? Mas hoje são 74 unidades. Então, hoje, se você fosse dono de um prédio de escritório, você teria, então, 100 andares de escritório. Se for, exatamente. Hoje a gente é um dos maiores locatários privados do Brasil. A gente representa 2% do imóvel corporativo de São Paulo. Então, pensa assim, pega todos os imóveis corporativos de São Paulo, 2% é ocupado por uma Regus, que é uma presença bastante forte, né, no mercado corporativo. Rio de Janeiro, a gente é até maior. No Rio de Janeiro é quase 2,5%, para você ter uma ideia. Rio de Janeiro é um mercado menor, corporativo, né? E a gente vai estar, assim, provavelmente em quase todas as grandes capitais. Depois a gente vai falar um pouquinho desse crescimento. Mas só para voltar um pouquinho, então 2013 parou o crescimento no Brasil. Por quê? Porque já havia sinais de que a economia no Brasil ia começar a andar para trás. E aí no mercado imobiliário a gente sente antes, né? O mercado imobiliário ele sente a crise antes e ele recupera da crise geralmente antes, porque as empresas param de faturar, elas param de crescer, elas começam a se livrar de custo fixo, que é escritório, e de repente elas voltam a precisar crescer. Então muitas vezes antes de crescer, ela já corre atrás do espaço, já prevê no crescimento, olha, eu vou faturar mais, eu preciso de mais gente, então eu já preciso do espaço. Então o imobiliário é uma das primeiras coisas que sente, tanto para cima quanto para baixo. Então em 2013 parou-se. 2014, 2015, a gente não abriu nenhuma unidade no Brasil. Eu chego no grupo em 2015 com a tarefa de liderar esse crescimento na América Latina. Entendi um pouco do mercado. Não é um business fácil, você não tem referência no mercado, né? O que dá para comparar com coworking? Nada. Nada, você não consegue pegar. Talvez a indústria de hotelaria mais próxima, porque você tem essa questão de mesma terminologia de ocupação, tal, mas são business totalmente diferentes. Eu construí minha carreira em facilities e vim, né, em serviços, em real estate, então tem uma certa proximidade. Chego em 2015, levei mais ou menos em torno de 1 ano a 1 ano e meio, assim, para colocar a casa em ordem em toda a América Latina e retomar o crescimento. 2016, um ano super forte de crescimento no Brasil, a gente abre 26 unidades. 26? Vocês abriram, unidades. Então, em 1 ano, quase o que vocês tinham. Quase o que nós tínhamos, uma a cada 2 semanas. Em 1 ano, quase o que vocês tinham em 2 décadas. Em 2018, a gente aproveitou para abrir algo em torno de mais 24 unidades, só que eu aproveitei também 2018 para fechar algumas unidades que já não faziam mais sentido. O mercado de coworking, uma unidade de coworking, ela tem que estar alinhada com o que as pessoas querem para efeito de trabalho. Então, o centro de São Paulo é interessante este prédio. Ele pode ser interessante por 10 anos, por 15 anos. Pode chegar uma época onde ele não é mais interessante. Então, eu tinha unidades antigas, principalmente unidades que eram da aquisição da HQ, que tinham 23 anos, 24 anos, e que já não fazia tanto sentido mantê-las, porque a gente abriu uma próxima em um prédio muito mais moderno, muito mais novo. O que as pessoas querem no coworking? Você falou que... O que as pessoas buscam no coworking, primeiro, é localização, né? Porque o coworking traz essa questão de mobilidade, então você gasta menos tempo para se deslocar, você quer trabalhar mais perto de casa, você quer trabalhar mais próximo dos seus compromissos. Então, localização é o ponto 1. Segundo, infraestrutura do prédio. O prédio tem que ter boas amenidades, o prédio tem que ter um bom facility, o prédio tem que ter uma boa recepção, bons elevadores, tem que ser bem cuidado. Se for empresas que ocupam aquele prédio, o prédio tem que cumprir com uma série de padrões, que são padrões utilizados em real estate, saídas de emergência, altura de pé direito, piso elevado, uma série de coisas que empresas realmente precisam para poder trabalhar. Você não consegue passar um cabeamento estruturado se o prédio não tiver piso elevado, por exemplo. E aí, também, o que elas buscam? Quando pensa, as empresas que estão em volta, as âncoras. Então, quem trabalha na Paulista, por exemplo, tem um viés de tecnologia ou bancário ou advocacia, porque basicamente a Paulista gira em torno desse mercado. Quando a gente fala de tecnologia, empresas mais blue print, digamos assim, vai Faria Lima. Mercado financeiro, Faria Lima. Vila Olímpia é um negócio mais descolado. Então a gente tem, dentro dessa necessidade, digamos, do que o cliente tem, também tem que levar em conta as empresas âncoras. Por que eu quero estar no centro do Rio de Janeiro? Porque no centro do Rio de Janeiro tem essa característica XPTO. Por exemplo,
eu tenho unidades que são dominadas pelo mercado de óleo e gás no Rio de Janeiro. Então pega lá o edifício Ventura, onde tem Petrobras, nós temos o BNDES, tem uma série de outras grandes empresas que têm um foco direto ou indireto no mercado do Rio de Janeiro de óleo e gás. Os meus clientes são empresas de óleo e gás, internacionais ou nacionais. Então, o coworking também tem disso, você tem que conhecer o que tem próximo. E por último, que é a questão do networking, né? Se você quer fazer networking, você quer fazer networking exatamente com as empresas e as pessoas que estão ali, né? Então, por isso que é importante você levar em consideração tudo isso. Você falou que no começo era muito voltado para pequenos empreendedores, empresas menores que buscavam o coworking. O que mudou? Mudou hoje? Empresas grandes buscam Mudou. Hoje, isso? mais da metade dos ocupantes de um espaço corporativo de coworking são grandes empresas. Mas por quê? Elas venderam os imóveis que elas estavam? Houve uma mudança grande de mindset, uma mudança grande de pensamento com relação ao ativo, ao uso do ativo. Bom, se as empresas estão repensando o uso de frota, né? Por que eu vou ter frota se eu posso hoje locar o carro mais barato, com toda a manutenção? E o cara começou a olhar para o escritório. A crise ajudou bastante o brasileiro a olhar para o escritório como efetivamente um custo, não como um investimento. O brasileiro olhava para o escritório como investimento, Carlos. Era assim, eu vou ter a minha empresa. Então, muito antes de você faturar, você já montava aquele escritório pomposo, né? Fazia toda aquela infraestrutura, já pensando no que você talvez seria no futuro, sem ter a certeza se você ia chegar lá. E o investimento imobiliário é um investimento caro, é um investimento de alto risco, é um investimento de longo prazo, porque os contratos de aluguéis no Brasil são de 3, 5 anos de praxe, a lei do inquilinato diz em 3 anos. Então você fica um pouco travado quando o assunto é esse mercado imobiliário. Então as grandes empresas pensaram, crise, precisei reduzir custo, precisei reduzir headcount, precisei reduzir quantidade de funcionários. Conheci o mercado de coworking, vi que aqui eu posso pagar por cabeça, vi que aqui eu posso contratar pelo tempo que eu preciso, vi que aqui eu não preciso investir. Então começou a ter uma série de... Nem recepcionista. Começou a ter uma série de benefícios que aqui não tinha. Tudo bem, passou a crise, a empresa voltou a crescer, ela falou, não, esse modelo aqui é mais antigo, eu quero ficar aqui. Então hoje eu monto espaços já pensando que metade daquele espaço vai ser ocupado por grandes empresas. Empresas grandes, por exemplo? Olha, a gente tem, por exemplo, alguns nomes, né, de grandes empresas. Você tem desde empresas como LinkedIn, como empresas como Google, como grandes bancos, por exemplo. Eu trabalho com todos os bancos do Brasil, todos. Não preciso nem citar um nome porque são todos. Por exemplo, por que banco é um grande cliente nosso? Porque banco precisa de escritório com toda a infraestrutura e garantia de segurança, tanto de informações quanto física. Então precisa ter bom controle de acesso, por isso que é importante para ele. Muitas vezes ele está num coworking, mas ele tem que estar num espaço privativo no coworking, ou seja, ele usufrui da vantagem financeira de não ter que investir, ele usufrui do prazo flexível, mas ele não vai ter, por exemplo, funcionários do banco fazendo networking com outras empresas, porque não é o viés do banco. A mesma coisa com grandes empresas de consultoria. Eu tenho grandes empresas que são clientes nossos como IBM, como Accenture, ou seja, eu acho que hoje, para você ter uma ideia, dentro da lista das Fortune 1000 americanas, a gente deve trabalhar com 85% dessa lista em algum lugar do mundo, e aqui no Brasil, provavelmente das 500 maiores empresas do Brasil, deve trabalhar com 60% Metade delas. de quantos clientes hoje você tem aqui São no Brasil? 32 mil clientes. Clientes PJ, né? Pessoa jurídica, empresas. E um número equivalente de pessoa física, ou seja, de clientes pessoa física da Regus. É aquele cara que é um empreendedor sozinho e que teve lá um escritório, ou que compra X horas de sala de reunião, ou que ele tem só um endereço virtual. Mas desses 30 mil, quantos são grandes? Metade. Metade? Metade. 15 a 16 mil. Aí assim, eu tenho empresas grandes no Brasil, empresas nacionais grandes, eu tenho empresas internacionais, porque durante muito tempo, Carlos, isso é interessante também, a Regus foi o embrião dessas empresas internacionais que vieram para o Brasil. Então pensa o seguinte, por exemplo, um LinkedIn quando veio para o Brasil nasceu na Regus. Porque ele veio para o escritório da Regus. Ele veio para o escritório da Regus, porque em qual outro lugar do mundo ele conseguia assinar um contrato nos Estados Unidos e começar a trabalhar no outro dia no Brasil? Lembrando que no Brasil, para se abrir uma empresa, você tem que ter duas coisas, um contador e um espaço e um endereço, né? Seja um contrato de locação, seja um imóvel próprio. A gente consegue ajudar com o contrato de locação. Então, eu te diria que 90%. Empresas, por exemplo, que vieram? Você falou LinkedIn. Facebook, Google, LinkedIn, GoPro, Twitter, Pinterest. Posso te dar Todas essas empresas, então, vieram para o Brasil no começo com utilizando escritórios da Regus. Isso é muito comum, é muito comum. Até hoje temos Uber. Uber foi um grande caso desse também. E assim, empresas que precisam de crescimento exponencial beneficiam muito do espaço de coworking. Por quê? Porque ela cresce rápido, ela precisa do espaço agora. Então, assim, olha, ela não tem tempo de se planejar. Eu preciso contratar 50 pessoas em Salvador amanhã.
Eu preciso de um espaço para 50 pessoas pronto para trabalhar. Eu chego e ponho 50 pessoas. Mas você tem esse espaço? Temos, não tem que estar vazio esse espaço? Esse espaço tem que ter, mas a gente sempre se planeja com a ocupação de forma que eu tenha no mínimo 15% de buffer. Ou seja, eu tenho um pulmão que é 15% da ocupação que tem que estar disponível exatamente porque o meu cliente precisa crescer. Se chegar no momento que esse 15% começa a ser comido, é o momento que eu tenho que crescer. Aí você monta outra unidade dentro do mesmo prédio. Dentro do mesmo prédio. Por exemplo, eu estou expandindo agora. Enquanto a gente fala, eu estou em obra em Fortaleza, Recife, Vitória, Brasília e Campinas em expansão no próprio prédio por essa questão da ocupação, né? Então, a gente tem algumas métricas internas, uma delas é essa. Então, chegou no momento onde eu percebi que um cliente X está em crescimento exponencial, eu procuro aquele cliente e pergunto para ele quais são os planos de crescimento, XPTO, até para eu saber, né? E poder me programar. Então, a gente teve agora um caso recente, assim, de uma grande empresa indiana que está investindo em hotéis no Brasil, que está crescendo de maneira exponencial e que tem contato com nossos escritórios também. Eu acho que todas as grandes que tiveram de aplicativo de transporte nos últimos 5 anos, o brasileiro viu isso, né, porque pôde usar, viu o crescimento dessas grandes, passaram também para os escritórios compartilhados. E uma coisa interessante, cara, é o seguinte, o escritório compartilhado ele é embrionário. A empresa vem, utiliza do benefício e vai chegar num momento onde financeiramente ela tem, digamos assim, a alternativa de ir para o espaço próprio, se ela quiser. Só que aí ela vai fazer a seguinte conta, o que eu quero fazer? Ir para o espaço próprio, ter que administrar um escritório, investir, fazer tudo isso? Ou eu quero ficar no coworking e usufruir dos benefícios de toda a flexibilidade, mas não necessariamente eu vou ter o mesmo ganho financeiro? Essa conta, o break-even nessa conta é entre 150 a 250 pessoas. Então, quando um cliente chega nesse número de funcionários, dentro do espaço de coworking, no mesmo espaço, é a hora que ele começa a fazer essa conta. E é melhor aí ele ter o escritório dele. Não, aí é uma questão de estratégia. Mas aí equivale a você estar no coworking. Por exemplo, eu tenho um grande cliente de telecomunicações que tem mais de 300 pessoas com a gente e ele não quer abrir mão de estar no espaço coworking. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas dele é um contrato com outro cliente dele, ao qual ele tem que cumprir ali 3 anos. Então, para ele investir no imóvel próprio por só 3 anos e fazer essa conta se fechar em 3 anos não faz muito sentido. E é gasto de energia também, porque você tem que administrar pagar condomínio, pagar... Olha, gasto de energia... luz, água... Manutenção, limpeza, seguro, facilities, gerenciar. Tem toda a questão de experiência do usuário e hoje também tem uma questão muito do risco. Então, por exemplo, eu carregar um risco de um contrato de longo prazo, sabendo que a lei do inquilinato no Brasil é uma lei bem rígida nesse sentido, então, me comprometi a X anos, tenho que ficar X anos e por aí vai. Se eu fizer qualquer investimento no imóvel, eu tenho que devolver para o proprietário em características originais, o que dificulta. Então, por exemplo, não interessa que você gastou 10 mil reais no metro quadrado, na hora de devolver para o proprietário, você vai demolir tudo aquilo e devolver como você alugou. É verdade que existem empresas que têm espaços, locam espaços, mas não usam, mas só para caso de emergência? Sim, isso... Como é que funciona São isso? espaços de contingência, inclusive esse é um dos produtos dos espaços de coworking bem interessante. O que é isso? Por exemplo, uma empresa que está aqui listada na Bolsa, hoje temos um bom exemplo aqui que é a Bolsa de Fundo, e a empresa precisa ter uma contingência da sua operação. Tudo bem, ela tem a contingência de TI, ela tem servidores replicados na internet, mas o que acontece se o prédio onde ela opera pega fogo? Não precisa nem pegar fogo, vamos ser drásticos. O que acontece se a rua é interditada e os funcionários não conseguem chegar para trabalhar? Você vai colocar todo mundo de home office? Tudo bem que o trabalho flexível hoje é um grande componente e vem ajudando muito, mas quando a gente fala de home office, a gente não pensa na questão de segurança de informação e de estrutura na casa dos funcionários. Nem todo mundo tem em casa a mesma estrutura para trabalhar que você tem na empresa. Então hoje começou a ter um viés muito de se ter contingência de espaço. Espaço onde eu pago um valor mínimo e eu vou pagar o valor cheio se eu utilizar, e aquele valor mínimo se eu não utilizar. Eu vendo, por exemplo, esse serviço na nuvem. Olha, eu tenho X% de espaços na nuvem e eu vendo para os meus clientes. Se você precisar sentar 1.000 pessoas em São Paulo, eu te sento, você me avisa com 24 horas de antecedência. Aí você consegue fazer essa gestão? Eu consigo fazer essa gestão. Então, quem compra muito desse produto? Banco, empresas que operam na Bolsa, porque hoje um dos índices que a B3 analisa, né, que todos os analistas aqui olham, é essa questão de contingência de operações. Né? Então, tem vários nomes. Tem gente que chama de Workplace Recovery, tem gente que chama de contingência de escritórios, que torna na nuvem. Eu acho que o mercado está inundado aí com termos diferentes. Mas realmente é uma oportunidade. Agora, pensa o seguinte. Se você não utilizar isso em coworking, digamos que você é uma grande empresa, você resolve ter um espaço só de contingência. É um espaço vazio que você está pagando por ele e você não está utilizando.
Então, mas existe, tem empresas que gostam de fazer isso por ter uma questão de imagem, olha, para mostrar muitas vezes a infraestrutura e tal, mas isso eu acho que é uma tendência que está acabando. Cada vez mais a tendência é que a contingência seja na nuvem mesmo. Uma questão que eu queria te perguntar é a seguinte, sobre seu concorrente, que é WeWork. A gente assistiu aí o ano passado muitos problemas com a WeWork. É uma empresa que, como eu digo, vocês praticamente inventaram essa questão do coworking, mas a WeWork conseguiu captar isso e ter uma imagem mais fresh. Somos agora como se fosse a que inovou nesse segmento. A empresa ia abrir capital, era avaliada privadamente em mais de 40 bilhões, eram 47 bilhões de dólares. E aí, quando foi escrutinada pelo mercado, quando foi abrir o capital na bolsa, descobriu-se um monte de problemas na empresa. Enfim, a empresa quase quebrou e hoje passa por uma dificuldade. Essa questão com a WeWork influenciou de alguma forma o trabalho de vocês? Olha, impactou o trabalho de vocês também? Carlos, ótimo ponto. Eu sempre gosto de dizer que assim, o mercado de coworking agradece muito a todos os players dos últimos anos, porque era uma bandeira que a gente levantava sozinho. E era muito difícil levantar uma bandeira sozinho, você vender um produto que só você tem, por aí vai. Então, não só o WeWork, como vários outros players que surgiram nos últimos anos ajudaram a criar a notoriedade desse mercado de escritório compartilhado, o qual eu acho que o mercado como um todo ganha. Ganha os clientes, ganha os players e ganhou o mercado imobiliário como um todo. Sim, hoje você tem uma vibe muito positiva relacionada aos espaços de coworking, como espaços que são mais fresh, mais modernos, mais tecnológicos, muito por causa de todo esse marketing que existe em cima desse mercado e que também é feito por nós, né? Por exemplo, a gente tem uma marca, que é a Spaces, que é uma marca muito mais, digamos assim, jovial, uma marca muito mais colaborativa, exatamente que levanta essa mesma bandeira. Com relação a essa questão, né, de tudo que aconteceu com esse concorrente, na verdade ele pode responder até essa pergunta um pouco melhor, mas eu acho que é uma boa empresa, uma empresa que está no mercado que ainda é um oceano azul, né? Esse mercado de escritórios compartilhados ainda é um oceano azul. A gente vê todos os dias notícia de empresas investindo em espaço de coworking. Você tem uma ideia, Carlos? Em 2018, o Brasil tem um censo, que foi o censo 2018 da coworking.org, que é uma associação dos coworkings do Brasil, levantou que no Brasil foi aberto mais de um espaço de coworking por dia, ou seja, foram 380 espaços em 2018. E um pré-censo, porque ainda não saíram os números oficiais, já mostra que em 2019 foi mais de um por dia, foi quase 1,2. Ou seja, mesmo com tudo isso que está acontecendo, o Brasil e outros mercados ainda continuam aderindo de maneira muito forte ao mercado de escritório compartilhado. É lógico que eu posiciono o mercado da seguinte forma: você tem os coworkings corporativos, que é o nosso caso, é o caso de alguns concorrentes, onde a gente está focando em prédios corporativos ou nos principais pontos onde as pessoas querem trabalhar. Então a gente está falando de laje corporativa, são espaços grandes, 1.000, 2.000, 10.000 metros quadrados, ponto 1. Você tem um mercado intermediário aqui, que são espaços menores, que vão de 200 a 600 metros quadrados, que muitas vezes é um prédio B e C, na terceira paralela de uma grande avenida, que esse é um mercado de coworking, digamos assim, que ainda briga com o corporativo, só que ele não consegue entregar a mesma qualidade de acabamento, de infraestrutura e nem as principais localizações. E você tem um mercado de coworking mais informal. O que é o mercado de coworking informal? É a oficina que tinha um espaço não utilizado e ele montou um coworking para os clientes trabalharem enquanto esperam o carro arrumar. É a casa de 100 metros quadrados, que porque não aluga, o cara fez um coworking. Esse eu acho que é uma tendência que é muito, digamos assim, de momento, né? Eu não gosto de fazer me perdoem até se alguém entender isso errado, não gosto de comparar com a paleteria, mas tem muito disso aqui, entendeu? Tipo, porque eu não consigo locar minha garagem, eu vou fazer um coworking, mas no primeiro momento que eu tiver de locar aquela garagem para outra coisa, eu vou desfazer o coworking, entendeu? E esse é um coworking que não agrega nada, zero, em termos de infraestrutura de negócio. Você nunca vai ter grandes empresas usufruindo desses espaços muito pequenos. E tem uma questão legal, porque, por exemplo, os coworkings grandes e os médios, você pode registrar a sua empresa no coworking. Então, meus clientes podem ter endereço fiscal, eles podem operar através do coworking. Então, efetivamente, é um espaço de trabalho para grandes empresas. Nos informais você não pode. Não dá. Como é que você vai registrar 500 empresas no imóvel residencial? Não tem como, junta comercial nenhuma libera, né? Então, esse ainda tem uma bagunça, então, ainda no mercado. tem. O que cresceu muito? Os corporativos, os médios. Esse aqui cresce, digamos assim, em metros quadrados,
crescem de maneira bastante grande. Os pequenos crescem em volume, mas em metro quadrado, acho que se somar os 1.000 pequenos, deve dar nem metade dos grandes, entendeu? Porque, assim, é muita coisa. Mas é interessante, porque, veja bem, hoje você usa o termo coworking, Carlos, para definir qualquer coisa compartilhada. Se eu falar para você um coworking de médicos, opa, você já sabe o que é. Um coworking de advogados. Virou sinônimo, né? Exatamente. A palavra, inclusive, foi aportuguesada há 3 anos atrás. Olha que legal. Né? Então, isso está muito interessante, essa vibe assim, do compartilhado. E tem muita empresa, eu acho isso fantástico. Eu dou bastante palestra no mercado, falo bastante de nova economia, porque a nova economia não é só coworking, né? A nova economia é tudo colaborativo hoje. As pessoas compartilham tudo. Você tem aplicativo para compartilhar seu pet. Tipo, eu não tenho com quem ficar com o meu animalzinho no final de semana, eu vou buscar um tutor para ficar no final de semana enquanto eu viajo e volto a pegar e pago se meu animal for bem tratado ou não foi. Tem uma qualificação. Olha que legal, a gente vive num mundo hoje que é diferente. E vai ser cada vez mais diferente quando o assunto é relação com ativos. Tenho certeza que o telespectador já repensa a compra de um segundo carro, ou mesmo do carro principal, versus andar de aplicativo de transporte, dependendo de onde ele morar. Tenho certeza que ele compara hotel com aplicativo de alocação de residência e por aí vai. Então, a relação com os ativos está mudando de maneira drástica. Então, isso vale não só para a gente, como para tudo. Mas só para parafrasear, eu adoro quando meus clientes viram e falam o seguinte: nossa, Thiago, eu montei um coworking dentro da minha empresa, eu tinha um espaço lá que eu não estava utilizando e eu montei uma área compartilhada com isso, com aquilo, para os meus funcionários utilizarem. É legal, não é um coworking, é um open space, é um espaço aberto, porque você não está trazendo empresas de fora. Você não está trazendo outras pessoas, você só está transformando aquele espaço num espaço mais friendly. Mas tudo bem, é legal. É legal estar utilizando esse termo para definir isso. Legal, muito obrigado. Thiago, a gente volta daqui a pouco, obrigado por esse bloco, e a gente volta daqui a pouco com o Thiago Alves, CEO da Regus, para a gente falar sobre o mercado de escritórios compartilhados. Você que está assistindo a gente, você pode também acompanhar esse programa no podcast, em todas as plataformas de streaming, Conexão CEO, Spotify, na Apple, em todas as plataformas. Muito obrigado e até daqui a pouco.